Seguindo aí, vamos para o próximo assunto. Pedir desculpas, inclusive, ao apoiador do canal, aí, o Jean. Jean, eu não consegui terminar de editar o seu vídeo para mostrar hoje, por conta disso aqui que saiu do Jeremy Corbell. Mas eu prometo que na próxima live, sem falta, vai ser muito melhor do que seria hoje, tá? Eu estou fazendo uma edição. O Jean, apoiador do canal, fez um vídeo incrível de um objeto com um comportamento muito estranho, que inclusive deu interferência na filmagem dele, tá? Na forma que ele estava filmando. Vou explicar isso melhor depois. Daqui a 2 semanas, na próxima live. E eu estou fazendo uma edição do vídeo dele, mostrando ali um zoom, algumas características interessantes desse fenômeno, que é uma das filmagens mais interessantes que eu já vi nos últimos tempos. Tá até uma discussão aqui no grupo de apoiadores para tentar criar hipóteses para o que seria. Claro que a gente nunca vai conseguir saber a verdade, mas de fato é um objeto com muitos comportamentos estranhos. Vai ser revelado na próxima live. Não perca a próxima live com o vídeo do Jean. E eu não consegui terminar por causa disso aqui. E saiu hoje. É um novo vídeo vazado do governo dos Estados Unidos. Esse vídeo desse objeto estranhíssimo, que eu não sei nem caracterizar o formato disso, foi cedido para o Jeremy Corbell e para o George Knapp. Foi filmado por câmera térmica, ou seja, aquela mesma câmera que eu tenho, claro que a minha é bem piorzinha, que é dos Estados Unidos, né? Mas é uma câmera que enxerga calor, tá? Foi filmada no Iraque em 2018 e foi rotulado pelas agências de inteligência, segundo os dois, como um fenômeno não identificado, um fenômeno anômalo ou aéreo não identificado, e foi apelidado pelo seu formato de uma água viva, né, por ser um objeto ali que tem uma parte central e alguns tentáculos, como se fossem tentáculos ou pernas ali. E esse fenômeno atravessa, o interessante disso é que esse fenômeno atravessa uma base militar inteira nos Estados Unidos, no Iraque, a uma altitude muito baixa. O que está filmando isso provavelmente é um drone ou uma aeronave que está no céu, filmando de cima para baixo, esse objeto que está ali a baixa altitude, sobrevoando uma base inteira militar, que é uma base conjunta, ou seja, uma base operada por múltiplos países, além dos Estados Unidos. Isso é curioso porque você não teria simplesmente um objeto qualquer sobrevoando impunemente esse espaço aéreo. Então, por isso que ele estava sendo monitorado ali por essa aeronave, não é à toa. Esse fenômeno não seria visível a olho nu nem com óculos de visão noturna. Lembrando que visão noturna não é igual a visão térmica. Visão térmica enxerga calor. Visão noturna você amplifica a luz, mas tem que ser visível. Parecia carregar armas. Então os países ficaram preocupados porque essa entidade parecia carregar algum tipo de armamento. Outros países tiveram a transmissão da filmagem dos Estados Unidos cortada. Esse objeto, depois que atravessou essa base, ele teria entrado no fundo do mar e ficado no fundo do mar por 17 minutos. Então, depois de 17 minutos, ele teria saído em disparada num ângulo de 45 graus e sumido no espaço. Essa é a descrição do vídeo. Esse mesmo fenômeno foi visto em instalações nucleares, como a planta de Pantex, pertencente ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, onde uma filmagem foi feita e ainda não liberada desse objeto navegando entre os silos nucleares. Ainda não temos essa filmagem e também não temos um trecho desse objeto descendo no mar. Essa parte o Corbell fala que esse objeto desce no mar e depois sai em disparada, não foi liberado por nenhuma agência de inteligência. Isso foi ocultado. E esse vídeo ele é dividido em várias partes. O Corbell soltou a primeira parte hoje. Há depois uma parte desse objeto inteira, que esse objeto atravessa o mar. Não tem a parte que mergulha, mas tem a parte que ele está sobre o mar, que ainda não foi liberado de forma íntegra. Mas vamos ver o que foi liberado até hoje, e eu vou passar aqui para vocês. E eu já vou colocar alguns pontos interessantes, eu pausei aqui para vocês verem. Reparem que o objeto ele sai da tela, ele some da tela. Isso significa o quê? Esses sistemas de armas aqui que estão filmando isso aqui são sistemas de tracking avançadíssimos.
eles conseguem travar o centro da câmera em qualquer objeto e seguir ela de forma automática. Se esse objeto está sumindo do centro, significa que esse objeto de alguma forma interferiu nesses sensores, e esses sensores de câmera térmica não estão conseguindo travar o alvo no meio, apesar de ser um objeto que está voando muito lento. O que acontece às vezes, como no vídeo já conhecido do Go Fast, que é aquele objeto que está sobre o oceano, que foi liberado pelo Pentágono, o objeto é tão rápido que você não consegue travar o sensor, o pod que chama, né, o pod tracking nesse objeto. Mas aí um objeto muito lento não teria por que não conseguir travar isso. E há alguma interferência que de fato ele fica em modo manual, então tem que um operador ficar seguindo a filmagem desse objeto. Então essa é uma das coisas interessantes. Um outro ponto interessante aqui que eu paro a filmagem isso aqui é uma imagem térmica no modo black hot, ou seja, quente, escuro. Por que eu sei isso? Porque tem cachorros ali. Se voltar na imagem, você tem um cachorrinho andando do lado desses aí. Então, isso significa que esses cachorros têm que ser quentes. Então, se estão pretos, é porque ele está no modo quente escuro. Outro modo que poderia estar a câmera é o branco escuro. Então, o cachorrinho estaria branco, o que não é verdade. Esse modo ele é muito bom para você identificar contraste, a forma do objeto. Por isso que eles deixam esse modo black hot ou quente escuro, para você conseguir definir melhor a forma do objeto. O modo branco escuro é bom para você identificar objetos quentes, mas não identificar a forma. Você tem um contraste melhor de câmera. Mas você não tem uma identificação de contorno como esse modo aí tem. Por isso que eles deixam nesse modo para você ver mais detalhes do objeto. E aí você tem esse objeto que está na mesma temperatura do cachorro. Na mesma, eu diria, não digo a mesma que eu não sei, mas está numa temperatura parecida porque também está escuro. E vocês veem que o chão está mais claro. Então o chão está mais frio. Vamos seguir com a imagem aqui. Deixa eu voltar aqui, porque eu pulei um trecho. Aí vocês veem agora que esse objeto está quase branco. Tá? O que é interessante aqui? Que esse objeto, isso é filmado à noite, segundo Corbel. Isso aqui, o objeto está branco por quê? Porque ele está mais frio do que, por exemplo, essa vegetação que está escura aqui na tela. Essa parte escura aqui são folhas, vegetação, árvore, que à noite fica muito frio também. Então esse objeto está tão frio quanto as estruturas metálicas desses containers, esses terraços, enfim. Toda essa parte dessa estrutura militar que está nessa base. Então isso é interessante, porque esse objeto parece que mudou o comportamento dele. Ele estava tão quente quanto um cachorro, e agora ele está mais frio do que uma folha de árvore, que é algo que fica bem frio durante a noite. E aí mais uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. Mais uma coisa interessante. Deixa eu pegar o frame aqui em que aparece o ponto de interesse. Esse objeto está passando e aí tem duas pessoas, dois soldados aqui na base. Esses soldados estão com os rostos aqui, por exemplo, escuros, as mãos escuras. Isso significa que isso está escuro porque a pele é quente. Então, por isso que está aparecendo essas partes escuras nessas pessoas. E lembra que esse objeto estava escuro do lado do cachorro? Quando ele chega perto desses militares, esse objeto está claro, ou seja, está mais frio. E isso é muito interessante porque vocês vão ver que na filmagem, sempre que esse objeto chega perto de pessoas, ele está numa temperatura mais fria, diferente do que quando estava ali perto dos cachorros. E aí esse objeto vai andando calmamente ali por toda a base. E aqui vocês veem que é uma transformação de imagem. Isso aqui é comum em câmera térmica. Ó. Vocês veem que toda a imagem ela escurece. Por que isso acontece? Porque tinha objetos aqui na tela
no caso provavelmente ou aquelas pedras que estão mais acima, ou essa parte do chão que seria um asfalto ou algo do tipo, que está mais quente. E aí, como essa imagem ele é baseada em comparação, ou seja, você vai pintando ela de acordo com a comparação entre a temperatura dos objetos. Então, se você está andando aqui com a câmera e encontra um objeto que é mais quente, toda a imagem tem que ser pintada de novo para refletir aquilo. Então, quando você analisa essa imagem, você tem que esperar alguns segundos até estabilizar a cor, sair dessa transição aqui. Aqui eu tenho uma transição. Aqui eu não sei exatamente o que é que acontece. Agora, quando estabilizou alguns segundos, ó, estabilizou. Agora eu posso comparar e ver o que está quente e o que está frio em relação aos objetos. Aqui dá para ver que o objeto que está voando está com uma temperatura tão quente ou parecida com a que está desse asfalto e dessas pedras que estão aqui. Isso é uma atualização dinâmica. E interessante também, de novo, ó, pessoas aqui, o rosto, as mãos, bem escuras, e esse objeto quase transparente aqui, muito frio, em comparação com as pessoas. O que é uma coisa estranha, porque lá atrás a gente viu que depois que a imagem estabiliza perto dos cachorros, esse objeto está com a temperatura quente, como a dos cachorros também, deveria, perto das pessoas, estar também. Isso significa o quê? Que provavelmente esse objeto ele está mudando de temperatura, camuflando essa temperatura ao longo dessa movimentação na base. E aí ele encontra aqui, ó, tá vendo essas pedras, essas áreas mais quentes, e aí toda a imagem ela se modifica, e aqui depois que estabiliza novamente a gente vê que esse objeto tem uma temperatura tão quente ou parecida com a dessas pedras que estão aqui, talvez tenha absorvido o sol ao longo do dia, enfim. Uma outra possibilidade também que eu estou pensando aqui é que esse chão pode ser areia. Então, a gente sabe que a areia de noite perde calor muito rápido. Esfria muito rápido. Quem já dormiu na praia sabe do que eu estou falando. De dia a areia está muito quente, de noite a areia está muito fria. Então pode ser que aqui seja alguma vegetação, alguma coisa muito mais fria do que a areia, essas partes escuras. E aí o que acontece aqui é que a areia está fria, essas pedras, esses arbustos, não sei o que é isso aqui, que está no cenário, mas é mais escuro, fica um pouco mais quente. Tá? Então esse objeto aqui, às vezes ele não está nem tão quente, mas ele está tão quente quanto um arbusto, alguma coisa que está ali no meio, e por isso ele fica dessa cor aí. Mas bem mais quente do que a areia que está fria. Aí já aqui, a gente vê que ele é quase da cor dessa areia. Ó. Ele está passando... Quase a gente não consegue enxergar na imagem esse objeto, quase da cor desse chão aí que a gente está. Aí pode ter mudado também o material da superfície, pode ser um cimento, a gente não sabe. Mas novamente passando militares, pessoas ali na base, e esse objeto ele é claro em comparação com essas pessoas, o que é algo estranho tendo em vista aquela frame que a gente viu, aquela imagem desses objetos escuros. E aí eu coloco um comparativo que eu fiz aqui. A primeira cena, onde a gente tem um objeto escuro, quente, igual os cachorros aqui em amarelo, o objeto em vermelho, ou seja, esse objeto está quente nesse momento. E outra cena, os mesmos cachorros e pessoas em amarelo, mas outra cena e esse objeto branco, ou seja, mais frio do que as pessoas e os cachorros. O que é estranho, mostrando que é bem possível que esse objeto esteja camuflando a sua temperatura, mudando ela ao longo do movimento. E aqui é uma cena também bem estranha. Esse objeto nessa cena ele está aqui. Ele está aqui branquinho, onde eu estou botando o meu mouse. Tá? E ele está tão branco, ou compatível com o branco dos automóveis, dos metais dos automóveis, do metal dos containers, que por ser frio perdem calor rápido na noite. Né? Então está tudo frio aqui. Então é mais um indício de que esse objeto se esfriou ali e está nessa cena bem frio.
o que realmente é algo muito estranho. Aí está o funcionamento. Muita gente falou que poderia ser uma mancha no vidro. O fato é que não tem vidro, não tem um cockpit. Esses objetos são formados de um pod. Esse pod é uma câmera, que é isso daqui. Você tem uma imagem de uma câmera normal, você tem uma imagem térmica, que é essa maior. E aqui em cima você tem um sensor de rastreamento também para poder travar a mira nesse objeto. Mas o fato é que é isso aqui. Você tem um sensor de infravermelho que não está dentro de um cockpit, não tem um vidro externo além da câmera que você possa ter uma mancha ali, tá? Para poder aquilo ser simplesmente uma mancha. Não é. Então é de fato um objeto que está trafegando na cena, que é um objeto até que sai de cena algumas vezes e não consegue ficar no centro da câmera, não consegue nem ser rastreado.